Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. É um documento moral da lei de Deus, dos 10 mandamentos, então dos nossos comportamentos, atitudes, ações, respostas, testemunhos que damos ao mundo. Nós estamos no capítulo 3º deste livro, né? Tem o título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. E o versículo bíblico que ele está usando aqui é: Cristo nos libertou para que permaneçamos livres. Está em Gálatas 5:1. Estamos estudando sobre o bem moral para a vida da igreja e do mundo. O bem moral. A partir de agora do parágrafo número 85, ele diz o seguinte: a partir a obra de discernimento destas teorias éticas por parte da igreja não se limita a denunciá-las e rejeitá-las, mas visa positivamente amparar com grande solicitude todos os fiéis na formação de uma consciência moral que julgue e leve a decisões conformes à verdade, como exorta o apóstolo Paulo. Agora ele vai citar aqui Romanos 12:2. Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de conhecerdes a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Esta obra da Igreja encontra o seu ponto de apoio, quer dizer, o seu segredo formativo, não tanto nos enunciados doutrinais e nos apelos pastorais à vigilância, como, sobretudo, em manter o olhar fixo no Senhor Jesus. Então, este é o grande segredo. Esta é a grande, vamos dizer assim, jogada da igreja, não é? Manter o olhar em Jesus, fixo olhar em Jesus. Como nós dizíamos no nosso último programa, é o caso aí, eu citei aqui para vocês os anjos da guarda, né? Que eles têm que manter um olho na gente e outro olho em Deus, para não se perderem com a gente. Porque nós somos muito pecadores, não é verdade? Todos nós. Não tem um melhor que o outro. Nenhum pior e nenhum melhor. Somos todos iguais. Graças a Deus, quer dizer, não podemos ficar apontando o dedo um para o outro aí, falando do outro. É o que Jesus fala, né? Não adianta eu ficar apontando o cisco para tirar o cisco do olho do irmão, sendo que eu tenho uma trave no meu. Então aí que está. Somos todos iguais. Ninguém pode dizer eu sou melhor do que você. Não, eu não posso dizer isso, você também não pode dizer isso de mim. Não é verdade? Agora, como os anjos, como eu estava dizendo, né, no nosso programa, os anjos têm que ficar com um olho na gente e outro olho em Deus, para eles seguirem sempre a orientação de Deus. Até dei um exemplo bem humano, né? O vendedor de peixes na feira, né, tem que ficar com um olho no peixe e outro olho no gato, que vem roubar o peixe. Então, na nossa fé é assim também, na nossa vida é assim. Nós temos que manter os olhos... Agora, nós temos que manter os dois olhos em Jesus, né? Não é um em Jesus, o outro em outra coisa, não. Os nossos dois olhos têm que estar em Jesus. Não só os olhos, mas também os ouvidos. Ouvindo sempre o Evangelho, a doutrina, sempre estarmos ouvindo as coisas de Deus, da Igreja Católica, não é? Não de outras coisas. Tem gente que fala, Deus é tudo igual, Deus é o mesmo, Ele está em todos os lugares, em todas as religiões. Olha, essa conversa aí é papo furado, não é verdade? Nós temos que ouvir o que diz a nossa igreja, a Igreja Católica, a quem o Senhor confiou a propagação da sua doutrina.
Ele confiou aos apóstolos. E esses apóstolos são os bispos até hoje. Vem passando de um bispo para o outro. Desde os primeiros bispos, lá São Tiago, enfim, todos eles que vieram passando para todos, desde o, como citei Tiago aqui, que foi bispo, primeiro bispo de Jerusalém, não é? Então, desde ele até nós aqui, nossos bispos têm recebem esta ordem do Senhor de propagar o seu evangelho. Então, temos que ficar com os ouvidos, né, atentos ao que fala a Igreja Católica, não dando ouvido a outras coisas. A própria palavra diz: cuidado com os espíritos embusteiros que vêm para desvirtuar a cruz de Cristo. Veja que o nosso capítulo 3 aqui é para não se desvirtuar a cruz de Cristo, mas tem muita gente que vem para desvirtuar, quer dizer, para nos tirar da fé única, da fé verdadeira, da verdade de Cristo, que Ele trouxe para nós e confiou à sua Santa Igreja Católica, a qual Ele fundou, com o seu sangue, com o seu Espírito. Então aí está. Não podemos, então, tirar os nossos olhos de Jesus. Não podemos, de forma alguma. A Igreja cada dia olha com amor incansável para Cristo. Amor incansável, amor que não se cansa. Não é? Então você já cansou de amar alguém? Você já cansou de amar seu marido? Ou você que é homem já cansou de amar sua esposa? Ou você que é pai ou mãe já cansou de amar seus filhos? Né? O nosso corpo pode se cansar, mas o amor não pode se cansar. Nós não podemos nos cansar de amar as pessoas. Já cansei de amar fulano, não aguento mais amar fulano, não é? Não podemos dizer isso de forma alguma. O Senhor diz: não cansemos de fazer o bem. E amar é fazer o bem. Agora, odiar é fazer o mal. Ter inveja é fazer o mal. Ter ciúmes é fazer o mal. Fofocar é fazer o mal. Amar é fazer o bem. Então não cansemos de amar. Não cansemos de fazer o bem. De modo particular, em Jesus crucificado, a Igreja encontra a resposta à questão que hoje atormenta tantos homens. Que pergunta é essa? Que questão é essa? Como pode a obediência às normas morais universais e imutáveis respeitar a unicidade e irrepetibilidade da pessoa e não atentar contra sua liberdade e dignidade? Então vou repetir a pergunta para você entender bem. Como pode a obediência às normas morais universais, aos 10 mandamentos? Como pode a obediência aos mandamentos, se eu obedeço aos mandamentos, como que a unicidade e a irrepetibilidade da pessoa é respeitada? Como? Como não serei atentado contra a minha liberdade e a minha dignidade? Como que eu não serei? A Igreja faz sua a consciência que o apóstolo Paulo tinha da missão recebida. Vamos ver a resposta. Cristo me enviou a pregar o Evangelho, não porém com a sabedoria de palavras, para não se desvirtuar a cruz de Cristo. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os eleitos, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Cristo crucificado revela o sentido autêntico da liberdade. Vive-o em plenitude no dom total de si mesmo e chama os discípulos a tomar parte na sua própria liberdade. Já vamos explicar isso. A reflexão racional e a experiência cotidiana demonstram a debilidade que caracteriza a liberdade do homem. Olha, reflexão racional, quer dizer, reflexão cognitiva, né?
a que nós pensamos, que eu penso, que você pensa. Nós temos reflexões, não temos? Então, essa nossa reflexão racional da nossa mente e a nossa experiência cotidiana, a experiência do dia a dia, demonstram a debilidade que caracteriza a liberdade do homem. Quer dizer, demonstram que a minha liberdade é falsa. A liberdade que o mundo me oferece, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, das minhas ações, demonstram que elas são falsas. Que na verdade não é uma liberdade. Se eu uso a liberdade para satisfazer os meus desejos, os meus pensamentos, não é levar a termo os meus pensamentos, então estou usando de uma liberdade débil, frágil, doente. Agora, se a minha liberdade consiste em obedecer a Deus, daí é diferente. Vamos ver. É uma liberdade real a liberdade do homem? Sim, uma liberdade real, claro que é. Você pode fazer o que você quiser. É uma liberdade? É uma liberdade. Ela é real? É real. Mas ela é finita em si mesmo. Ela não te leva para a vida eterna. Ela não tem sabor de eternidade. Ela tem sabor de liberdade, uma liberdade finita, que fica só para esta vida e por aqui mesmo. Não tem o seu ponto de vista de partida absoluto e incondicionado em si própria, mas na existência em que se encontra e que representa para ela, simultaneamente, um limite e uma possibilidade. É a liberdade de uma criatura, ou seja, uma liberdade dada que deve ser acolhida como um germe e fazer-se amadurecer com responsabilidade. É parte constitutiva daquela imagem de criatura que fundamenta a dignidade da pessoa. Nela ressoa a vocação original com que o Criador chama o homem ao verdadeiro bem. E mais ainda, com a revelação de Cristo, chama-o a estabelecer amizade com ele, participando na mesma vida divina. É inalienável propriedade pessoal. Claro, ninguém tira a nossa liberdade, é inalienável. Ok? E ao mesmo tempo, abertura universal a todo vivente, com a saída de si rumo ao conhecimento e ao amor do outro. Portanto, a liberdade radica-se na verdade do homem e destina-se à comunhão. Como que é isso? Como que nós vamos entender tudo isso? Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo de liberdade máxima e de obediência ao mesmo tempo a Deus. Então veja, o que eu disse há pouco? Que se nós olharmos para a nossa liberdade e tentarmos satisfazer os nossos desejos próprios, são finitos, nossa liberdade é finita, não nos leva à vida eterna, não tem sabor de eternidade, a nossa liberdade ela é condicionada, ela é débil, ela é fraca, ela é doente. Agora, se a minha liberdade, eu colocar a minha liberdade nas mãos de Deus, aí ela será direcionada para o bem. Daí eu nunca vou errar, entende? Se eu olhar para os meus desejos, para o que eu quero fazer, etc, etc, eu posso errar. Posso acertar? Também posso acertar, sim, com certeza posso acertar. Mas também com certeza posso errar. Porque eu não consigo prever o futuro, não consigo olhar um palmo diante do meu nariz, quer dizer, o que vai acontecer daqui a pouco, no próximo segundo. Eu não posso prever isso. Ninguém pode prever isso. Essas pessoas que querem prever o futuro, que vê futuro através de cartas de tarô, de esoterismo, né? Práticas esotéricas, confusões, né? Confusões aí demoníacas, confusões mentais, confusões espirituais, que fala com guia, fala com não sei com quem. Isso tudo vem para perturbar o Evangelho de Cristo, vem para desvirtuar a cruz de Cristo. Isso não presta, não serve para nós, principalmente cristãos católicos. Ok? Então eu não posso, por exemplo, como cristão católico, não posso e não devo, não é? Ir consultar uma cartomante para prever o meu futuro. Isso é falta de fé em Deus, isso é colocar Deus
em prova, em xeque, quer dizer, Deus não está servindo para você porque você não está confiando nele. Então isso é tentar a Deus. Assim como o demônio falou para Jesus, lá no Salmo, ele usou o Salmo 90, né, nas tentações. Jesus falou, olha, está escrito lá que o servo de Deus se despencar de um lugar aqui, os anjos o sustentarão. Então, joga-te daqui para baixo. Quer dizer, a palavra de Deus está escrito? Está escrito. Então, posso fazer? Posso, mas não devo. É diferente. Porque se eu for fazer, estou tentando a Deus. Quer dizer, pondo Deus à prova, o amor de Deus à prova. Foi o que Cristo respondeu para o demônio. Mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ok, então como que eu posso não ser escravo de Deus, né? Vamos dizer assim, uma palavra bem forte. Como que eu não posso perder minha liberdade e obedecer a Deus? Como que é isso? Como que é isso que o Papa está falando aqui? Então, o exemplo que eu te dou é o exemplo de Jesus. Jesus é Deus, para início de conversa. Então, ele é livre em si mesmo, porque ele é a própria liberdade. Na verdade, Deus criou a liberdade, né? Porque ele é livre. Se ele é livre, a liberdade emana dele. Quando ele nos criou, a sua imagem e semelhança, como Deus é livre, ele nos criou livres também. Por quê? Nós somos imagem e semelhança de Deus. E se Deus é livre, nós também somos livres. Porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Pois bem, agora, a nossa liberdade real, verdadeira, porque a nossa liberdade aqui, que nós usamos aqui sem Deus, como disse, é uma liberdade real? Ela existe? Existe. Mas ela pode te levar para um caminho que você não vai gostar, que não vai ser bom. Agora, a nossa liberdade, então, ela está condicionada, é uma liberdade, sim, total, mas se nós quisermos ser livres de verdade, nunca sermos que a nossa liberdade seja usada para o mal, ou que pelo mau uso de nossa liberdade nós caiamos em pecado, então nós devemos seguir os mandamentos de Deus. Uma coisa interessante, parece contraditório, parece uma coisa fora do normal, mas quanto mais eu obedeço a Deus, sigo os seus mandamentos, mais livre eu sou. Olha que coisa. Agora, quanto mais eu sigo a minha liberdade, os meus desejos, as minhas vontades, mais prisioneiro de mim mesmo eu sou. Então, Jesus, por exemplo, o exemplo que eu ia dar e quero falar ainda. Jesus foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, vai dizer São João. Agora, ele era livre para não ir para a cruz, para não morrer. Ele era livre. Ele poderia não ter morrido? Sim, poderia ter ido embora, não ter morrido. Poderia sim. Ele poderia chamar ali imediatamente legiões de anjos e esses anjos terminariam todos ali. Todos os fariseus, saduceus, os doutores da lei, os escribas, Pilatos, Herodes. Viu, se Jesus quisesse, mandava vir fogo do céu e queimar todos eles. Pronto, queimaria tudo, pronto, acabaria tudo. Mas para Jesus mostrar para nós que a nossa verdadeira liberdade só tem sentido em obedecer a Deus. A nossa verdadeira liberdade que nos leva para a vida eterna, ela só tem um sentido: obedecer a Deus. Daí eu serei totalmente livre. Jesus diz no Evangelho de São João, no capítulo 8, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar. Quem que é o Filho? Ele mesmo, Jesus. Então, se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Agora, onde que está esta libertação? Primeiramente acontece no batismo, pelo sacramento. Ok? E depois pelas nossas renúncias ao pecado, renúncias ao demônio, que fazemos sempre, que fazemos na vigília pascal, todas as vezes que participamos, todo ano, renunciamos publicamente a Satanás, renovamos nossos votos do batismo, não é verdade? E seguimos as orientações de Deus.
Renunciamos ao pecado, renunciamos ao demônio, renunciamos a nós mesmos, né? Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Depois vem e segue-me. Então é um exercício, é uma escola que eu estou entrando. Você está entrando nessa escola comigo. Nós somos alunos. Temos que aprender a renunciar. Renunciar ao demônio, renunciar ao pecado e renunciar a nós mesmos. Isso é um exercício que nós temos que aprender a fazer todo dia. Senhor, né? Nas suas orações, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Vem com teu Espírito Santo, me unge, me enche do teu Espírito Santo para que eu não siga mais os meus desejos, as minhas contradições, as minhas vontades. Não é? Para que eu não seja refém de mim mesmo, Senhor. Que eu não seja refém dos meus pecados, das minhas vontades. Eu sei que o que é mal está em mim, as más inclinações, as más tendências, os maus pensamentos, os maus desejos estão dentro de mim, Senhor, mas eu renuncio a isto. Vem e me fortalece, me ajuda a me manter firme nessa minha renúncia, me ajuda a me manter com os pés na realidade, que é você, Senhor. Então, quer dizer, você fazer essa oração. E aí, durante o dia, virão as tentações, virão as provações. Durante o dia, claro que vem. Então, virão pessoas falar com você, convidar você para entrar numa outra igreja, numa outra doutrina. Olha, mas eu tenho ali uma pessoa que resolve o seu problema, não é? Olha, eu agora encontrei isso daqui agora, olha que bacana, encontrei esse negócio, uma novidade que apareceu aqui, é um mapa astral, você vai fazer um mapa da sua vida, é muito legal. E as pessoas vêm, e vem também as tentações, né? Você que é homem, vem mulheres aí, usadas por Satanás, infelizmente, e vem tentar você. Você que é mulher, também Satanás envia homens para tentar você, e assim vai. Assim vai com o poder, com o dinheiro, com tantas coisas. Vem fofocas, vem pessoa falar mal do outro para você se enredar naquela fofoca ali também. E a começar a conversar com a pessoa e dar trela para a pessoa, e você vai se envolvendo naquele emaranhado de coisas. Então é isso. Agora, o que Jesus fez? Jesus nos deu exemplo. Ele foi obediente ao Pai. Veja que na agonia de Jesus, quando o Espírito Santo revelou para ele, Moisés e Elias já tinham falado com Jesus, né? Lá no Monte Tabor, na Transfiguração. É, isso mesmo, lembrei. Na Transfiguração, Moisés e Elias já tinham falado para Jesus: olha, agora você vai para Jerusalém, lá você vai morrer. Ok? Agora, quando ele estava em oração, o Espírito Santo deu para ele os detalhes da sua morte. Tudo que ele iria suportar de castigos até o momento dele morrer. A hora que ele viu aquilo, ele falou: não vai dar. Não é isso. Não vai dar. Ele tem liberdade, né? Ele podia falar. Ele falou: não vai dar, né? Ele podia ir embora. Mas ele falou: mas espera um pouco, mas foi para isso que eu vim. Eu sou obediente ao Pai. O primeiro Adão, o homem carnal, foi desobediente a Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo, homem espiritual, foi fiel a Deus, obediente a Deus. A primeira mulher, Eva, mãe dos viventes, né? Eva quer dizer mãe dos viventes, foi desobediente a Deus. A segunda mulher, o que ela disse? Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra. Completamente diferente. E eu e você? Vamos ser o primeiro Adão e a primeira Eva? Ou vamos ser o novo Adão e a nova Eva, que é Maria? O que você escolhe? O que eu escolho? Então está aí, está à nossa frente. Escolhermos, temos a liberdade de escolher, não é verdade? Temos a liberdade de escolher. Assim como os anjos decaídos, eles também foram criados em liberdade.
muitos deles quiseram seguir Lúcifer. Tiveram a liberdade. Só que entre o anjo e nós existe uma grande diferença. Como os anjos são dotados de uma sabedoria infinitamente superior à nossa, como os anjos são dotados de uma força de vontade interior infinitamente superior à nossa, então para eles, o que eles resolverem está resolvido. Não tem volta. Não tem redenção, não tem remissão, não tem chance de salvação. Por quê? Porque para o anjo foram dados dons muito, 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 muito superiores aos nossos. Entende isso? Então, quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, dos anjos, o que foi cobrado? Ah, vocês querem? Deus falou para eles, né? Vocês querem se afastar de mim, então? Vocês querem seguir Lúcifer? Lúcifer? Então tudo bem. Só que não tem volta. Para os anjos não tem redenção, para nós tem. Né? Pela nossa fragilidade, pelo nosso entendimento das coisas que é muito pequenininho, o entendimento das coisas do mundo, das coisas de Deus, das coisas sagradas, divinas e santas, o nosso entendimento é muito pouquinho. Então nós precisamos de fé. O anjo não precisa de fé. Por exemplo, os anjos não precisam do dom da fé. Por quê? Porque o conhecimento deles é muito... Eles ajudaram a construir o mundo, gente. Eles ajudaram a construir tudo, as estrelas, os planetas, sistemas solares, tudo eles ajudaram a construir os mares, os rios, tudo, toda a criação. Eles fazem parte disso tudo. Para eles, então, não tem redenção, não tem segunda chance. Porque eles não precisam nem de dom da fé. Agora nós precisamos de dons e dons e mais dons. Então por isso o Senhor nos encheu, nos cumulou de dons, vai dizer São Paulo, né? Nos cumulou de dons, nos plenificou. O que é plenitude? Onde não cabe mais. Nos plenificou de dons para acolhermos a Deus, a sua mensagem, para escolhermos sempre, todo dia, toda hora, todo momento, a nossa opção tem que ser Deus. Entende? Sempre. No seu local de trabalho, se você é bancário, se você trabalha numa indústria, se você é mecânico, se você é médico, não importa. Importa que a sua opção seja sempre Jesus, sempre. Ok, querido irmão, querida irmã? Então chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Vamos fazer a nossa oração final. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos, para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.